Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos. E hoje eu volto a trazer mais uma resenha literária para vocês. E o livro que a gente vai conversar um pouquinho hoje é a obra Uma Mulher Transparente, livro do Edgar Telles Ribeiro, que é um jornalista, escritor, professor, crítico de cinema, também cineasta. Nasceu no Chile, chileno de nascença. Ele nasceu em Valparaíso por ocasião do seu pai, que era cônsul do Chile na época de seu nascimento, em 1944, mas que é brasileiro nato e se diz carioca. Ele já teve diversos romances publicados por algumas editoras aqui do Brasil, pela Companhia das Letras, pela Record, pela Editora 34, mas Uma Mulher Transparente é o seu primeiro romance publicado pela editora Todavia. Foi publicado em 2018, recentemente. E é um livro que trata de uma história de um protagonista que vive no Rio de Janeiro, no início dos anos 1960, que é um jovem repórter, um jornalista jovem, que trabalha na redação de uma enciclopédia. Em maio de 1962, acontece um caos interessante. Ele vê seu chefe, chamado Herculano, com um revólver na cintura, escondido. Ele estranha a situação inicialmente, mas ele se choca mesmo segundos depois, quando há a morte de uma mulher de vestido vermelho na rua da enciclopédia. E fica um mistério. Ninguém sabe quem matou, como matou, ninguém sabe o que realmente aconteceu. Fica aquilo indefinido, fica aquele mistério do que realmente houve ali. E algum tempo depois, quando eles voltam para a redação da enciclopédia, conversando com o Herculano, o Herculano ainda comenta certas coisas desagradáveis, no tanto convenientes, sobre sua esposa, Maria do Rosário, que já havia morrido há alguns anos. Tudo isso martela um pouco a cabeça dele e gera certa confusão a respeito do que aconteceu realmente, na época que ele não conseguiu solucionar, não conseguiu descobrir. E 20 anos depois, já em 1982, ele reencontra um antigo colega de trabalho da época, chamado Guilherme, por ocasião do velório do Herculano, seu chefe na época. E ele tem a oportunidade de conversar com o Guilherme num café, e ele conta tudo o que aconteceu para a memória dele, tudo o que aconteceu para a lembrança dele, como ele lembra. E o Guilherme, ao mesmo tempo que não acredita na história, que não acredita nos fatos relacionados do revólver na cintura do chefe, da morte da mulher de vestido vermelho, das coisas que ele falou sobre sua ex-mulher, ele também fica muito curioso para o que o protagonista está falando e pede para que ele conte cada vez mais. E isso vai dar origem a um romance que o protagonista, de nome indefinido, começa a escrever. E depois ainda surge uma outra mulher na trama, que no caso é Gilda. Gilda, que é a esposa de Guilherme. E a Gilda tinha certo laço com Maria do Rosário, a ex-esposa do Herculano. E todos os fatos vão se interligando e vão dialogando também com o contexto histórico da época, dos anos 60, 70 e até início dos 80 também no Brasil. Contexto de uma ditadura militar que promoveu o AI-5, que promoveu repressão, houve tortura, os anos de chumbo, enfim. E as histórias de Gilda, as histórias do protagonista, de Maria do Rosário, do que aconteceu naquele dia, tudo isso vai dialogando entre si e com o contexto das histórias da época da ditadura. E é muito interessante porque, embora seja um livro de um contexto histórico um tanto denso, um tanto pesado, é um livro rápido. É um livro rápido porque tem uma narrativa bem enxuta, tem um texto simples, assim, um texto bem limpo, sem muitas complicações para a compreensão dele, e que se pode ler rápido. Eu mesmo li a versão e-book digital no Kindle e eu li numa sentada, em 2 dias. Um final de semana eu li o livro. Então é um livro interessante porque, ao mesmo tempo que ele tem certa importância histórica, embora ele seja um romance de ficção, claro, ele tem uma relevância histórica pelo fato de abordar a ditadura, repressão, opressão, os anos de chumbo, fatos históricos muito relevantes para a história do Brasil, goste a gente ou não, claramente. Em tempos de revisionismo histórico como os que a gente está vivendo, é muito importante falar sobre isso, é muito importante abordar sobre isso, é muito importante a gente ter noção da relevância da nossa memória social como povo. Também é um livro de uma trama de mistério, de suspense, de um tom um pouco noir, que vai prendendo a gente até o final. A gente vai lendo os capítulos, que são curtos, são bem estruturados,
e a gente vai sentindo vontade de saber o que acontece no capítulo anterior, a gente vai pensando nas ligações que os personagens têm entre si, a gente vai refletindo sobre que o fato desencadeia no outro, onde um fato dialoga com o outro. Tudo isso torna a leitura muito prazerosa e uma experiência muito boa. Então, gente, é isso. Essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer feedback, comenta aí. Concordou, discordou de alguma coisa que eu falei. O espaço aqui é democrático, pode comentar. Se inscreve no canal, dá o like e até a próxima. Valeu!